Brasil, ele é muito interessante em relação a isso. Algumas vacinas mudam somente isso. Ela é acelular em relação à do SUS, que é a celular. Então, a celular, ela dá um pouco mais de reação, mal-estar, dor local. E a celular, que é dada, né, no particular, às vezes dá menos efeitos colaterais. Mas a proteção, via de regra, tirando as pneumocócicas, né, que aí a gente entra numa infinidade de vacina, e aí elas mudam sim a cobertura. Só para dar um exemplo mais prático para entender, né? Por exemplo, a gente tem a Pneumo 10. A Pneumo 10, ela é uma vacina que previne contra as doenças mais temíveis, né? Seria otite, sinusite, pneumonia, seria essas doenças causadas por um tipo de bactéria. A Pneumo 10 já diz o nome, tem 10 subtipos, variante e protege contra 10. Ok? Ok. Na particular para criança, a gente tem a 13, a 15 e aí diz o nome. A 13 tem 13 subtipos, a 15 tem 15 subtipos e a 23 tem 23 subtipos de proteção. Né? Então, assim, existem sim algumas vacinas que na rede particular elas cobrem mais sorotipos, mais tipos de coisas que causam a doença, mas via de regra o nosso programa ele é muito bom e cobre a maioria das doenças de circulação na nossa região. Tem alguma vacina que saímos da pandemia realmente veio, né? Foi um preço bem caro. Essa questão da imunidade baixa nas nossas crianças. E muitas mães também evitaram dar vacina nesse período, até porque não queria sair de casa, não queria procurar, né, um posto de saúde. E a gente sabe que isso acarretou tudo que vem acontecendo, né, hoje, principalmente por conta do Covid. Sim. E hoje temos a vacina do Covid. Né? Você orienta, né, como é que está a questão da vacina do COVID dentro do planejamento do calendário vacinal. Vamos lá. O Covid ele foi uma loucura na vida de todo mundo. Né? Muito medo. Eu me lembro que eu também fiquei com medo de trabalhar, eu fiquei com medo de sair. E por mais que a gente estudasse, quando saía aquele boletim no final do dia era um terror, um caos. A ideia que a gente tinha era que ia sair de casa e ia morrer a qualquer momento. Minha mãe me ligava, pelo amor de Deus, não vai trabalhar, aquela loucura. Então o Covid foi um momento ruim. De fato, a gente tem visto que as doenças, elas têm se prolongado mais, tem tosses que não se acabam nunca depois do Covid. Parece que houve um cruzamento, a gente isolou muito, conviveu muito com a nossa unidadezinha ali de vírus, de bactérias e de coisas que convivem na casa da gente. E quando a gente começou a se misturar, começou a se adoecer mais, enfim. Mas não é que era mais, era o que era comum antes, é porque teve uma queda e voltou. Sobre a vacinação do Covid, entrou esse ano, né, no calendário vacinal de imunização, no programa PIN que a gente chama, entrou. E a orientação é, menores de 5 anos de idade precisam tomar 3 doses, de preferência começar o esquema a partir de 6 meses de vida. Então a primeira dose do Covid seria com 6 meses, a segunda dose do Covid seria 4 semanas após a primeira dose, e a terceira dose, quer dizer, seria 8 semanas após a terceira dose. Então, se a gente... A fiscalização aqui no Brasil foram de alguns órgãos, Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, junto com o Programa Nacional de Imunização, Anvisa, ou seja, não foi uma coisa liberada aleatoriamente. E hoje a gente sabe que desde 2021, mais de 60 países já liberaram a vacina para criança. Então eu acredito que a gente tem sim benefício com a vacinação. Algumas mães me perguntam, né? Mãe, você deu para os seus filhos? Eu dei para os meus filhos. Doutora, mas você me garante que não vai ter reação? Isso aí é uma coisa que eu não tenho como garantir. Porque é o que a gente acabou de comentar. Cada organismo é um organismo, cada criança reage de um jeito. E eu não tenho como te garantir com certeza que seu filho não vai ter uma febrezinha, que seu filho não vai ter um mal-estar, que ele não possa ter uma coriza. Não tenho como garantir. Mas a gente tem como orientar que os benefícios são maiores. Não fiz adequadamente meu pré-natal. Posso prejudicar meu bebê? Quando a gente fala em pré-natal, a gente pensa em... Já diz o nome, antes da concepção. Se a gente pensa que a mamãe é o terreno e que tem um fruto sendo gerado ali, então o pré-natal ele é altamente importante. Quando se fala em pré-natal, não se pensa só em vacina. Se pensa em vitaminas, né? Se pensa em prevenção de infecção,
Se pense a mãe está saudável para ela e está saudável para um ser que está sendo gerado e que está ali precisando dela para tudo. Então o ferro vem da mamãe, a imunidade vem da mamãe, o descanso vem da mãe, a energia vem da mãe. Então é muito importante você ter um pré-natal adequado para se pensar em um resultado que seria o filho adequado também, né? Assim, Adolescentes devem ser vacinados? inclusive agora no programa de imunização entra tanto o calendário do adolescente quanto o calendário do idoso. Isso. Então hoje não existe só o calendário da criança até 4 anos, né? Pensa que criança só toma vacina até 4 anos. Então existe sim um calendário, né, de vacinação para os adolescentes, que aí entraria o HPV, entrariam os reforços. Porque, como eu falei, tem vacina que dura mais tempo, mas tem vacina que dura em média 10 anos. Por exemplo, a febre amarela, a cachumba, a rubéola, o sarampo. Então, toma-se reforço, sim, durante a adolescência. E toma-se vacina, sim, depois, quando se é idoso. Justamente para prevenir todas essas doenças, né? Então, assim, hoje, no calendário do adolescente, entra o HPV, que é bem interessante, que previne o quê? O câncer de colo de útero para a mulher e para o homem o câncer de pênis. Então, assim, é uma vacina quadrivalente que protege contra os principais 4 tipos de vírus que causam mais lesão, que causam mais câncer. Quer saber sobre uma criança de 5 meses que ainda não tomou nenhuma vacina? Qual ela já perdeu? Ai, meu Deus. Então, uma criança que nunca tomou vacina com 5 meses, graças a Deus, estamos bem, né? Estamos aí contando história. Mas olha só, desde a época da vacinação, do nascimento, desculpa, perdeu a hepatite B e a BCG, que já protege a hepatite B, e a BCG, que seria formas graves de tuberculose. Ela perdeu a pinta, que entra aí difteria, tétano, hipertúcia, coqueluche, enfim, a hepatite B novamente, a poliomielite, perdeu vacina de meningite, que agora pelo SUS também já foi um avanço, porque antigamente a meningite que entrava pelo SUS só era a C. E também esse ano entrou a ACWY, que antigamente era só quem tinha condições de fazer no particular. Então, assim, cada dia mais a gente tem avanços no nosso calendário vacinal e é muito importante levar. Então, uma criança de 5 meses que não tomou vacina,